pessoal, tudo bem por aí? Por aqui eu tô assim, meio rinite, meio sinusite, mas a gente vai em frente, vai dar tudo certo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Sabidão. Um espaço feito, claro, especialmente para você que está pensando em entrar na USP. Essa universidade pública, gratuita e cheia de oportunidades incríveis que você já sabe, mas a gente vai sempre reforçar aqui para você. Aqui a gente vai te mostrar tudinho sobre os cursos que a USP oferece, os apoios que você pode contar, as atividades e experiências que vão transformar a sua vida acadêmica e, claro, aquela ajudinha para você descobrir os seus talentos e escolher o curso que mais combina com você. Sabe o que é melhor? Vou te contar. Você pode começar a se conectar com a USP muito antes de ser oficialmente aluno. Olha que legal, você já pensou nisso? Pois é, aqui no Sabidão a gente mostra como fazer isso acontecer. Você não sabia como? Aqui você vai ficar sabendo. Fica ligado aqui no nosso canal, aqui no YouTube, porque você pode acompanhar várias edições que vão abrir a sua cabecinha para um mundo de possibilidades que você talvez nem imaginava. E não se esqueça de se inscrever agora no canal, compartilhar com os amigos, claro, e seguir a gente também lá no Instagram e no TikTok. Você gosta do TikTok, né? Tô sabendo. Aproveita para ver também o Sabidão, né? @podcast Sabidão, para ficar por dentro de tudo que rola. Combinado? Ah, tem um detalhe, que o espaço é seu também, lógico, né? Então deixe seu comentário, dúvidas e sugestões aqui embaixo, ó, aqui, escreve aí. A gente quer muito saber o que você pensa e aí, quem sabe vira um programa, um Sabidão teu, ó que legal. E hoje o papo, gente, tá imperdível, nem te conto, ó. A gente vai conhecer o curso de administração da FRP. Olha que legal, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Um time de convidadas, assim, super especiais, rodeado de mulheres incríveis. A professora doutora Luciana Romano Morilas, que está aqui com a gente, que é vice-coordenadora do curso e vai contar tudo sobre a estrutura, os diferenciais, as oportunidades dessa graduação. Você gosta, né? A administração é uma grande chance. Fica ligada aí, tá? A aluna Lívia Guerra também está aqui com a gente, ela aí, e vai dividir a sua experiência na graduação, claro, os desafios e também as descobertas desse caminho. E aí temos a egressa Maria Júlia Lavagnoli, ó ela. Aí você do outro lado tá assim, que é isso, gente, egressa? Eu nunca ouvi falar essa palavra. É simplesmente uma pessoa que já estudou na fé, mas aluna, não é isso, Maria Júlia? Sim. Que vai mostrar pra gente também como a formação na USP influenciou a vida profissional dela depois da faculdade. É uma coisa que você fica pensando e a gente traz para você também. Então, bora começar? Vamos descobrir juntos, né, tudo que esse curso pode oferecer. E para começar, a gente vai conhecê-las, claro, um pouquinho. Então, cada uma de vocês conta pra gente um pouco da trajetória, como vocês chegaram até a FEA, né, a área de administração. Acho que a professora já dá o passo inicial e depois seguimos com vocês. Vamos dar o passo inicial. Como que eu cheguei lá nessa FEA? Bom, eu tô lá desde 2008, gente. E agora desde 2023, eu sou vice-coordenadora do curso. Mas a minha área é diferente, então eu tenho uma trajetória totalmente diferente. Eu acho que isso é uma das vantagens do curso de administração. Tem professores com várias formações diferentes e eu sou uma delas. Então, eu tenho 2 formações, eu sou professora de Direito lá, sou responsável por toda a área de Direito, agora tenho um colega para me ajudar, mas eu sou responsável por toda a área de Direito lá. Muito importante que um administrador tenha conhecimentos básicos de Direito, básicos, não é, obviamente você não vai ser advogado não, mas é para conhecer o básico de Direito para poder atuar no mercado, né? E a minha primeira formação é em Letras, então eu tenho essa dupla formação e eu tô lá desde 2008 aprendendo muito como traduzir o direito para o público da administração. Essa é a minha função lá e parece que tem dado certo, viu? Porque
tenho sido paraninfa, patronesse, acho que o pessoal tá gostando. Com certeza ela é muito solicitada, eu vejo nas redes sociais, gente, sempre ela postando as coisas, que ela é muito ativa também nas redes sociais, inclusive ela tem uma, pode até falar, viu? Então vamos falar, então já aproveito, se tiver interessado, porque uma das coisas que eu tenho feito é falar sobre as coisas que eu faço na universidade, é @Café com Morilas. Morilas meu sobrenome, Café com Morilas, meninas até falaram que hoje o Café com Morilas é presencial para elas, mas online você consegue me encontrar lá, para que a minha ideia lá é falar de direito de uma maneira acessível, que as pessoas consigam entender, que é nisso que eu acabei me especializando, né? Deixar o direito um pouco mais acessível para as pessoas no geral. Mas olha que interessante, ela já começou falando que tem direito também na administração. Olha que... No comecinho. Fica a dica, mas é importante? Sim, é muito importante. Super importante. E aí, quem vai falar depois? Vocês escolhem, fiquem à vontade, meninas. Maria Júlia. Bom, começando então no meu caso, eu cheguei na administração, fazendo um curso técnico, na verdade, na ETEC da minha cidade, que é São Joaquim da Barra. E eu também participei de uma ONG que chama Interact Club, que acho que já é mais conhecida. E eu simplesmente queria entender um pouco mais, né, de como funcionava ali, a gente como membro, mas tinha toda uma organização por trás e ainda é uma organização que a gente tem que ir atrás dos recursos para ela continuar, então foi despertando ali a minha curiosidade e pela oportunidade que se tem, né, de entrar na USP pelo Enem, eu consegui entrar então na FEA sem saber nada, inclusive no primeiro dia eu fiquei bem perdida dentro do campus, diga-se de passagem, mas foi assim que eu cheguei na FEA e na administração. Então você já juntou a sua necessidade com a vontade de estudar. Eu peguei o curso técnico, ainda mais cidade pequena, né? Porque você pensa administração, vai conseguir emprego em qualquer lugar. E aí depois, com o tempo, o curso técnico foi 1 ano e meio só, você vai descobrindo que não é só isso, né? Não é só conseguir emprego e aí juntou com a curiosidade de explorar mais ainda. Que bacana. E você, cara amiga, conte tudo. Como você chegou na administração? Bom, eu acho que como muitos estudantes eu era bem perdida no que eu queria fazer, não sabia muito bem. Fiz teste vocacional, mas meus pais sempre falaram, você tem jeito. Eu sempre gostei de pegar as coisas para fazer pela frente. E aí, entre esses testes, essas conversas, eu acabei escolhendo administração também por ser um curso amplo, por ser um curso que te dá muita oportunidade e que toda empresa precisa, né? Então, e como vocês mesmos já falaram, é um curso que tem muitas áreas dentro. Então, você consegue ir para muitos leques, mas eu cheguei bem perdida mesmo, para falar a verdade. Mas hoje eu adoro. Que ano você tá? Eu tô no 4º ano, eu entrei em 2022. Tá vendo? No 8º semestre. É legal toda essa exploração que vocês fazem no início, porque quem tá assistindo fala assim, nossa, é mais ou menos parecido comigo, entendeu? Fala assim, agora eu vou ficar mais ligado no assunto, né? Então, é que você já entendeu um pouquinho, né, dessa história de cada um, a gente vai mergulhar nas experiências dentro do curso e muito além dele também, né, Luciana? O curso de administração da FRP é muito bem avaliado, a gente sabe disso. Quais são os principais diferenciais dessa graduação? Então, é uma graduação que então começou lá em 1992, era da FEA São Paulo. Então, era muito ligado à FEA São Paulo, em 2002 ficou independente e hoje é um curso totalmente diferente do curso da FEA São Paulo. Acho que é importante a gente mencionar isso, né? Que é um curso bem diferente. E acho que, enquanto diferencial, né, a gente sempre tenta entender a vocação da região e das pessoas que estão por ali, né? Então, assim, muita gente sai trabalhando no agronegócio. A gente está em Ribeirão Preto, é uma região de bastante agro. Então, o agro é uma coisa muito forte. Acho que um outro lado muito forte do curso se conecta à área de inovação, porque por mais que o Hub de Inovação da USP seja em São Carlos, Ribeirão Preto está virando um Hub de inovação a partir da Supera. Então, o Supera Park, que é uma entidade pública composta pela universidade, ela fica dentro do campus, né? É uma entidade formada pelo campus da USP, pelo Estado de São Paulo e pelo município de Ribeirão Preto, em que incuba empresas, né? Então, tem ali uma área de inovação e muitos dos nossos alunos fazem estágio lá, trabalham lá.
Então, é um lugar muito interessante também por essa área de inovação, né? E aí, todas as outras áreas correlatas da administração. Então, marketing, por exemplo, tem um pessoal muito forte na área de marketing, que todas as áreas precisam de marketing. Finanças também, acho que tem um grupo muito forte da área de finanças. Ribeirão Preto é uma cidade muito rica, né? Sim. E aí tem muita gente com as aplicações financeiras. Então, tem muito ex-aluno da FEA. Aí não só do curso de administração, mas né, tem muita gente do curso de administração também que vai trabalhar nas corretoras, nos bancos. Então, a gente tem formado os grandes líderes mesmo. Então, tem uma ex-aluna nossa hoje que está trabalhando na Google. Tem gente na Amazon, na Google de Nova York, acabou de ser, inclusive, promovida, né? Então, e assim, estava aqui comigo com a Ju agora, né? E hoje ela está lá na Google de Nova York. Então, a gente tem alunos espalhados pelo mundo inteiro e nos mais diferentes cargos. Então, a ideia do curso é dar estrutura básica fundamental para que esse aluno consiga descobrir a vocação dele, qual é a área que ele melhor se encaixa e consiga trabalhar. Assim, outro lugar, por exemplo, ONGs. Tem muita gente trabalhando em organizações não governamentais. E a gente também tem uma estrutura muito interessante do curso de sustentabilidade. Então, a FEA faz parte do PRIME, que é um modelo de negócios da ONU para negócios sustentáveis. Então, tem esse modelo de negócios, tem toda essa estrutura do Prime dentro da FEA de Ribeirão Preto. Então, tem muita coisa, muita oportunidade, muitas coisas que o aluno pode se desenvolver a partir desse curso que é multifacetado e que justamente por isso muita gente fala que não serve para nada. Porque dizem que se é para muita coisa, não é para nada. Pelo contrário, é a ideia de um profissional que sabe de tudo e que vai ter a chance de se especializar posteriormente, se ele quiser, sei lá, na área de finanças, e ele quiser mesmo uma especialização, ele vai fazer um MBA, ele vai fazer um outro curso de formação específico. Então, essa é a vantagem que eu vejo aí do curso de administração da FEA de Ribeirão, especificamente. E aí você deixou todo mundo lá do outro lado brilhando os olhinhos já. É tipo assim, opa, tá falando comigo. Gente, tem muita gente trabalhando em organismos internacionais. Aí tem uma outra aluna trabalhando na representação do Reino Unido. Caramba. Né? Então, e assim, alunos, não é gente que tinha contatos. Eu acho que isso que é importante a gente falar, né? Claro que tem gente que tem os seus contatos e que tem os caminhos mais fáceis, né? Facilitados. Mas a USP abre portas mesmo para quem não tem contatos. E isso é muito importante de deixar marcado, sabe? Eu vejo muitos alunos. Eu tenho um outro aluno trabalhando numa empresa, não sei se eu posso falar o nome da empresa, acho que não, né? Mas numa empresa... Pode falar. Pode? Tem uma empresa chamada Wise na Estônia. E ele trabalha na Wise da Estônia, que é a de cartão internacional, de cartão de... Como é que chama? Cartão de dinheiro? Que serve para internacional que você não usa. Tem um nome, gente, quando você vai viajar para fora do Brasil. Em vez de você comprar moeda, você compra o cartão. Você usa o cartão. E tem o Gui tá lá, é um aluno nosso também. E a Luciana tá sempre viajando, porque ela apresenta vários trabalhos internacionais e vai reconhecendo, encontrando, né? Reencontrando os alunos fora. Pô, gente, que já estão trabalhando, não é verdade? Eu falei que eu te acompanho. Já vi um monte, gente. Ela vai encontrando aluno aqui, acolá. Eu falo, gente, olha que administração. Sim, tem muita gente trabalhando no mundo afora. Ontem tomei café com o Marcelo, que agora foi fazer arte no Canadá. Aliás, tem 2 ex-alunos que foram para essa área de artes, porque são artistas. Então, o Marcelo é um artista das artes visuais maravilhoso. Está fazendo uma faculdade de artes no Canadá, uma segunda graduação, e quer, como a gente conversou ontem, né? Ele quer seguir nessa área de administração de negócios de arte. E tem um outro aluno que fez música, mas ele me conheceu porque ele veio fazer uma disciplina na FEA, porque é isso, você pode fazer disciplina em outras unidades também, se você se interessa. E ele está na França agora, foi na França fazer um estágio e passou no mestrado na Universidade de Bolonha, na Itália, de negócios. A área dele é música.
né? Música clássica, música erudita, né? E a administração de negócios musicais. Então, assim, gente, é um mundo que você pode fazer, sabe? É muita coisa, de fato. Onde não existe administração. Se você não aplica administração no seu negócio, o que acontece, professor? Então, né? Aí vai pra falência e coloca a culpa em qualquer pessoa. Não pode. Então, Lívia, fala pra mim, na sua vivência como aluna, o que mais te chamou a atenção, assim, na estrutura do curso, nas aulas, desde que você entrou? Eu acho que, como a professora falou, é um curso que tem muitas áreas dentro do curso. Então, você consegue ver um pouco de cada coisa. E aí, você tem uma parte obrigatória e você consegue se especializar e fazer mais do que você gostou, né? Então, você tem essa abertura de não ficar só naquele clássico, naquele... eu preciso fazer isso. Não, a gente tem que fazer algumas coisas, mas você pode ir além. Pode fazer cursos em outras unidades. Então, te abre um leque e os professores também são, né? Tem nem como falar, são muito bem formados, estão sempre ali para ajudar a gente. Então, você tem contato com pessoas que às vezes você nunca imaginou que teria. Ou seja, tá feliz da vida. Tô feliz da vida. Perfeito, é isso que a gente quer saber, né? Acho que essa coisa de poder escolher as optativas e se formar. Então, você tem uma estrutura básica e aí você pode, sei lá, se você gostou de marketing, você vai escolher as optativas da área de marketing e poder ter uma formação mais sólida nessa área. A gente deixou o curso mais leve para ele, para isso que a Lívia falou, né? De você moldar o curso mais ou menos de acordo com seus interesses. Mesmo que depois eles mudem também. Eles mudam. Você acha que você tá gostando de uma pensando outras coisas. Você acha que você gosta de uma coisa e você vê que você não gosta. Tem coisa que você sabe que você não gosta e você não quer nem fazer. E tá tudo bem. Como na vida, né? Na faculdade também. Assim como no ensino médio, no fundamental, a gente sempre tem aquela matéria que você fala, meu Deus... Mas você tem as oportunidades de fazer o que você gosta. Então, isso é muito bom. São as afinidades, né? Isso que a gente fala sempre aqui de aptidão. Por exemplo, você fala assim, vou escolher fazer, sei lá, direito, né? Mas não tem aptidão nenhuma pro direito, não vai lá defender nada, nenhuma causa, não vai ficar na porta da delegacia, ou seja lá o que for, esquece, né? Não é a tua área. Então, é legal a gente sempre falar sobre isso, e, né, as experiências também dos alunos contam demais, né, professora? Porque... daí é que você vai ter a visão, não é a Cláudia falando, apresentadora, né? É exatamente quem vivenciou tudo isso, né? E a Maria Júlia, que é ex-aluna, né? Agora olhando com essa visão de fora, né? Como que você destacaria o aprendizado, né? Que foi mais valioso para você, que você levou adiante, assim, da sua graduação? Eu acho que não vai ter jeito, eu vou ter que seguir na mesma linha de resposta delas, porque, dando, né, os exemplos das minhas experiências, eu fiz uma iniciação científica em planejamento estratégico, aí eu trabalhei 2 anos com essa mulher incrível aqui, então, na área de direito, fiz projeto de extensão e fui monitora dela algumas vezes. E depois, agora, eu trabalho com auditoria, então, voltado para contábeis, ou seja, eu passei ali em áreas que, se for ver, não tem nada a ver uma com a outra, mas que é exatamente o que eu participei de um cursinho social também no meio do caminho, então, várias coisas ali que a FEA pode oferecer, e que, querendo ou não, traz pra gente acho que você conseguir balancear... equilibrar todos os pratos ali, ter essa oportunidade de realmente se conhecer cada vez mais, é o que leva, ou que você pode levar de mais valioso depois, porque, por exemplo, eu poderia ter seguido numa área mais de planejamento, ou que fosse do direito, até trabalhando próximo de professor, seguir uma área acadêmica, mas eu acabei na contabilidade, na auditoria, que é uma área super dinâmica, então que talvez não tenha nada a ver ali com o resto. E é isso mais legal, assim, da faculdade e da FEA especificamente, que ela te abre muitas portas, né? Você poder estar ali e participar das matérias, tanto as que a gente pode escolher, quanto as que não pode, participar de entidade, projeto de extensão e 1001 outras coisas, faz muita diferença. E é isso, a gente vai percebendo aqui que, claro que você tem aquelas chances absurdas, como a professora já falou, em cada uma de vocês vão seguir na trajetória individual de cada um, é natural, né? Cada fase da jornada tem seus desafios, seus encantos.
Mas será que quem está entrando, né, já tem ideia de como é a rotina por lá? Será, professora? Como que os estudantes podem personalizar a formação ao longo do curso? Tem possibilidade de escolher ênfases ou áreas? Você já até adiantou um pouquinho, mas vamos mais profundamente. Vamos lá. Bom, quando o aluno chega perdido. Já contaram aqui, né? Totalmente perdido, né? Então, a gente tem uma semana lá para mostrar todas as potencialidades da FEA e da USP, né? Porque a USP tem muitas coisas, a FEA tem muitas coisas. Só que eles estão tão perdidos e é tanta informação que acaba ficando, né? Um pouco abstrato demais. Mas a gente tem, e agora a USP criou essa pró-reitoria de inclusão e pertencimento, que pode ajudar muitos alunos, né? Nessa linha de, não sei onde eu vou, o que eu faço. E a FEA agora acabou de receber também um servidor novo, que é um pedagogo, que vai poder ajudar os alunos que tem alguma dificuldade, porque a gente sabe, né? Às vezes a vida não acontece daquela forma mais romantizada como acontece nas séries e nas novelas, né? Dá alguma treta e aí você se perde na vida. Então, ter uma pessoa com uma formação específica para ajudar, né? Facilita muito. Então, agora a gente está estruturando essa área mais de um apoio pedagógico para que o aluno consiga desenvolver as suas potencialidades e escolher qual é o caminho, o que ele acha que é melhor. Então, assim, quando você chega lá, então, tem as aulas, tá? Isso é o básico, né? Só que a FEA não é o básico, né? Eu acho que a USP não é o básico. Eu acho que, além disso, as pessoas precisam entender que a USP não é fazer aula. Ou não é só fazer aula. Porque você aprende muita coisa fora da sala de aula. Então, a Maju falou que ela foi minha monitora. Ela foi monitora da disciplina. Então, você tem uma oportunidade de pegar uma bolsa, quer dizer, você está ganhando um dinheirinho e você vai me ajudar na disciplina. Não só a mim, claro, outros professores também. Também, né? E, né? Aí, então, tem essa coisa de estar ali me ajudando na disciplina. Aí ela falou dos gringos, né? Porque aí a gente recebe muitos intercambistas. Então, você tem a chance de ter um contato com alunos estrangeiros dentro ali. E a Maju, o problema dela era que ela tinha meio que traduzir a aula para os gringos, porque muitos gringos não chegam falando português. Tem umas disciplinas em inglês, eu ministro uma disciplina em inglês, aliás, isso é uma coisa, né? Que você tem essa oportunidade. Então, gente, você vai precisar falar inglês. Sim. Não para estar dentro da USP, não, mas para sua carreira, você precisa falar inglês e vai precisar se formar, isso é muito importante. Tem as oportunidades lá, o cursinho, né? Tem o curso em inglês. Mas tem também os gringos ali. Então, a minha monitora faz esse contato aí com os alunos estrangeiros. Tem a iniciação científica, tem as entidades. Acho que a gente vai ter um lugarzinho aí das perguntas que eu vou falar melhor das entidades. Tem muita coisa que faz a formação. Então, é um mito esse de que a sua formação acontece única e exclusivamente na sala de aula, com o professor falando a matéria. Não é ali que você aprende só. Você aprende muitas coisas nos corredores, nos contatos com seus colegas. A gente veio de Ribeirão para cá, estava falando no carro, né? De conflitos que acontecem e você aprende a gerenciar os conflitos ali, e isso você vai levar para sua carreira, né? Então, é todo um conjunto de coisas que vão fazer a sua formação. E tá na USP, tá num curso de administração, traz essa estrutura para a sua carreira. E é legal que a gente percebe que é recorrente falar sobre isso aqui, né? Todo mundo que está vindo agora, tô falando mais da nossa área, né, Júnior? Que tem que se comunicar. Se não se comunica, não adianta. Você não vai adiante, infelizmente, gente. Então, já começa de agora. Procura um curso de oratória, vai atrás de você. Se você se sente muito tímido, né, travado, é importante, porque na sua vida de estudante e para lá de estudante, como a professora estava falando, né, a abertura de caminhos é muito maior quando você sabe se comunicar, seja em português ou em outro idioma. É interessante, é para a tua vida que você vai levar isso. Então aproveita que a nossa área está em todas agora. Né? Tá mesmo. Fala sério. É importante, né? A gente comunicar é a base de tudo. Mas, Lívia, você já encontrou alguma área, assim, que você tem mais interesse? Já despertou a tua vontade de seguir? Então,
Continuo muito perdida, mas... porque, como eu disse, são muitas áreas, e aí você vai descobrindo, seus amigos vão começando a trabalhar, e você vai falando, nossa, que legal esse lugar, esse lugar eu nunca tinha pensado, mas eu tenho, como a professora mesmo citou, Ribeirão é um lugar muito de agro, né? E eu tenho, meu pai é do agro, vim de uma cidade pequena que basicamente vive do agro. Qual cidade? Monte Azul Paulista. Monte Azul Paulista. E aí, então, é uma área que, assim, tem muito mercado, é uma área que a gente vê crescer e que se sustenta, então, não é que tem um pezinho voltado para lá, mas também gosto muito de marketing, gosto de direito também, então, você, além do que você já entrou sabendo, tipo, eu gosto disso, você vai descobrindo outras áreas e quando você vai ver no mercado de trabalho é além daquilo ainda, então, é muito amplo. É muito legal por conta disso, mas hoje mais olhando para esse lado de agronegócio ali por conta da região e de tudo. E é legal, gente, outras coisas que a gente discute sempre aqui no Sabidão, é que você pode escolher, a princípio, tal coisa, e depois pode mudar também, porque a vida é assim, a vida vai mudando. Você fala, comecei nisso, a Maria Júlia também já falou, não é? E aí vou naquilo... E tá tudo certo. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que eu queria falar muito. Gente, não se preocupem em escolher alguma coisa pro resto da sua vida. Não é verdade que dizem... Nada é definitivo. Não, ele tem que escolher a carreira dele aos 17 anos. Não tem. Não tem. Agora eu vou falar de mim, pessoal, é isso. Eu fiz letras, gente. A minha primeira formação é em letras. Eu dava aula de português e de inglês. Dei aula de português e inglês durante muitos anos da minha vida, né? Fiz mestrado, doutorado em linguística e língua portuguesa. Mas eu fiz direito também. E aí eu acabei... Isso é uma coisa que eu sabia que eu queria ir para a carreira acadêmica. Isso é uma coisa que eu tinha certeza desde sempre. E aí... acabou virando essa carreira para o direito. E... virou, gente, depois quando eu já tinha 34 anos. E tá tudo certo. E eu vejo muitos alunos também que vão mudando a sua carreira e vão mudando o seu caminho e que estão super bem. Então, você não precisa seguir a carreira do jeito que você começou. Tá tudo bem mudar no meio, tá? E tá tudo bem ir fazer medicina, que eu tenho alguns alunos que saíram da administração e foram fazer medicina. Alguns, tá? Não é um só, não. Então, assim, tá tudo bem, você pode mudar. E é isso. Um dos primeiros convidados que a gente teve aqui no Sabidão, ele tava fazendo medicina. E veio pro ICMC. Isso. Ele queria fazer matemática. Gente, tá tudo bem, não tem problema não, eu já tava quase se formando em medicina, inclusive. Mas tudo bem, a gente graças a Deus, a gente muda, né, gente? Mesmo se todo mundo fosse um robozinho, a gente não é, né? Tem um aluno nosso que ele fez a administração inteira, foi o primeiro aluno que eu orientei de TCC. Ele fez mestrado em administração e ele foi fazer medicina. Olha lá. Já se formou. E tudo bem. E tá lá atuando como medicina. É isso. Pra você. Tá lá atuando na medicina, entendeu? Sim. Então, assim, tá um excelente aluno, quer dizer, ele fez mestrado em administração. E é isso, gente. Pode mudar, tá? Tá tudo certo. E a gente vê muito isso na faculdade, de pessoas que saem de outros cursos e vêm pra administração, de gente que sai da administração, vai para outros cursos. E não só dentro da FEA, pro campus inteiro, para outros campos. Então, não é o único. Não precisa ter aquele foco, né, Maria Júlia? Fala sério. Você já falou que você, né, você se encantou por uma área, de repente agora refletiu na sua atuação profissional, tá em outra. Sim. Se arrependeu? Não. Arrependiu muito nisso, né? Não. E ainda até, vocês comentando, eu lembrei, né, no meio da loucura toda eu ainda fiz estágio em RH aqui. Só pra ajudar. E eu comecei também, né, apesar de eu falar que como eu me interessei pela administração, a FUVEST mesmo eu prestei para arquitetura. Que tem tudo a ver com todo o resto, né, como a gente pode perceber. Tem. Então... Olha, mas é ótimo a gente estar conversando sobre isso. Vocês não imaginam como. Porque a cabecinha de quem está lá do outro lado fala assim, não, eu já tenho que escolher já. Eu já tenho que... Meu foco inteiro. Não, gente. Nada é absoluto. Você tem que deixar espaço para que tua vivência também agregue coisas na tua vida e você possa seguir adiante. Não tem problema nenhum, né, gente? E claro que não é sempre dentro da sala de aula, como a professora Luciana já falou, que a coisa acontece. Aprendizado não é só lá, né? Tem muita coisa para você viver na universidade. Por exemplo,
Que tipo de oportunidades, assim, extracurriculares os alunos podem aproveitar na FEA? Oportunidades. Iniciação científica, você já falou? Iniciação Extensão, científica. intercâmbio. O intercâmbio eu não falei ainda não, né? Então, assim, você vai entrar lá. O que eu acho que você tem que fazer? Obrigatoriamente. Faça uma iniciação científica. Não tenha dúvidas, você precisa fazer uma iniciação científica. Maju? Corta o TCC, gente, inclusive. Volta aí. O TCC é boa. Ok, vamos explicar isso, por favor. O curso de administração, você precisa, no final, fazer um trabalho de conclusão de curso. Os alunos reclamam para fazer, porque é no final do curso. E aí você já está querendo trabalhar, né? Então, quando você faz uma iniciação científica, tem um jeito lá que você se ajusta e libera o TCC, porque você já fez. Qual é a ideia, né? A ideia do trabalho de conclusão de curso é que você tenha uma experiência com a área acadêmica também. Então, você tem que ter a experiência nas empresas, você precisa fazer estágio, né? É obrigatório o estágio, você tem que fazer. E você tem essa experiência, você pode ter essa experiência na área científica, na área acadêmica. É importante você saber, é importante testar. Então, o trabalho de conclusão de curso é obrigatório. E se você faz uma IC antes, você pode liberar esse TCC, que é o que a Maju fez. Tem que cumprir lá as condições, e essas condições mudam. Então, nem adianta você saber agora. Mas depois, quando você entrar, depois você descobre. Mas faça uma iniciação científica. E se organize para fazer um intercâmbio. Sim. É muito importante fazer um intercâmbio. A Maju tem uma história triste com o intercâmbio. Mas é bem importante. E assim, você vai falar, não tenho dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Quer falar? Conta a sua história do intercâmbio. Não, conta a sua história do intercâmbio. Acho legal, compartilha com a gente. Tá, então a USP, né, oferece algumas oportunidades de intercâmbio. Tem, que eu saiba, assim, de cabeça, que eu lembro, né, a gente tem a portaria da FEA mesmo, que são algumas vagas com faculdades parceiras que eles têm estrangeiras. E aí eles cobrem questões de matrícula, algumas taxas do tipo, e você tem determinado número de vagas para determinados cursos e em determinadas universidades. Isso é uma coisa, porque a USP é gratuita, você não paga nada para estudar na USP, além né, é sustentada pelo Estado, então o pessoal da área de economia fica bravo quando a gente fala que é gratuito. É gratuito, mas ele paga pelo contribuinte, mas você não vai tirar nada do seu bolso para estudar na USP. Fora do Brasil, esse esquema não é assim. Então, você teria que pagar alguma mensalidade para ir lá. Então, o convênio que a USP tem com essas universidades já libera você do pagamento de qualquer taxa que você vá para qualquer universidade. Então, aí fica só, entre muitas aspas, o custo da sua manutenção lá, que também pode ser coberto de outras formas. Sim. Vai lá, Maju. E aí, enfim, tem alguns outros meios, né, que tem aquele de inovação, enfim, que aí você desenvolve um projeto lá fora. E recentemente também eles abriram a oportunidade porque a gente consegue ir para essas vagas por um processo seletivo, que, claro, é bem concorrido. E aí tem alguns critérios que vão te elevando a sua nota para você conseguir essa vaga. Então, a iniciação científica, por exemplo, é um contribuinte para aumentar a sua nota, mais a sua média, né, acadêmica lá. A média ponderada. A média ponderada. E eles também abriram recentemente o acréscimo de nota, entre aspas, por quem tem algum auxílio da USP. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha o PAPF, que não me pergunte exatamente qual é o significado da sigla, mas é o auxílio da permanência. Então, eu morei na USP por cerca de 1 ano, eu tinha o auxílio moradia, e aí, por esse fato de eu ter o auxílio, que, né, bom deixar já bem claro que você tem toda uma documentação para entregar, para comprovar a sua situação financeira e da sua família, e também tem todo um processo seletivo para estar passando para conseguir os auxílios, aí você tem esse acréscimo, então acaba ajudando quem tem menos condições a entrar na vaga. E ainda existem as bolsas de intercâmbio, então mesmo quando você estiver indo, você tem uma bolsa da USP de determinado valor que vai te ajudar na questão da viagem e se manter lá e todo esse outro lado. E eles ainda têm alguns convênios também, né, com algumas faculdades para você poder morar em moradias de lá. Então, ainda tem essa oportunidade de morar meio de graça pela faculdade de lá, tá ajudando também. E bolsas do próprio governo estrangeiro.
Existem governos estrangeiros, então o Canadá dá bolsa, a Suíça dá bolsa. Então tem essa oportunidade da bolsa do governo estrangeiro. E a Maju passou, conta a sua história. Que é triste, mas precisa ser contada. A minha história triste é que eu fui trabalhar. Na mesma época que eu passei, até por esses acréscimos, tanto da iniciação quanto do PAF, que eu acho que é importante falar, eu consegui peraí, eu vou abrir o meu parênteses aqui. Achei. Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil. PAF. Tá, só para ilustrar. Eu até cheguei a ficar em segundo lugar no ranking geral. Eu iria para Coimbra, em Portugal, mas aí eu acabei passando numa vaga, que é a empresa que eu atuo hoje, então eu acabei escolhendo trabalhar e não fui para o intercâmbio. Mas... E aí, foi triste? Na época, com certeza Você ficou naquela foi, né? Sim. Dualidade, o que eu faço? O que pesa mais na balança? Ela estava trabalhando comigo nessa época, por isso que eu lembro muito bem. Ela estava de minha monitora, ficou num dilema. Não chegou a arrepender, assim. Acho que foi o caminho que precisou seguir, assim, né? Mas, enfim, talvez a pessoa não precisa fazer essa escolha e conseguir no intercâmbio. Tenho muitos amigos que foram e, né, a experiência acho que é maravilhosa. Então, mas é a escolha de cada um. Sim. É individual, né? Cada um tem a vida, seu histórico, né? Sim. E cada vida acontece, eu costumo dizer isso. A vida acontece, né? E aí tem coisas que acontecem na vida e que vão te direcionar para aquilo. Então, a Maju, naquele momento, não deu para fazer o intercâmbio. Eu até falei para ela, viajar você vai, pode ficar tranquila, que aí você vai ganhar o seu salário, você vai viajar, né? Às vezes o pessoal fica muito ansioso para viajar durante a graduação. É importante, mas não deu. Ok, você vai viajar. Não vai ser amanhã? Não vai ser amanhã, mas você vai viajar, vai conhecer o mundo com o seu trabalho, com o dinheiro que você tá... oportunidades, né? É isso. Tudo a seu tempo. Sim, exato. Não é que a gente quer passar por cima dele, mas infelizmente... Olha, eu tô aqui rouca e tô fazendo meu trabalho, não tem problema nenhum. Isso. Eu queria estar rouca? Não, né? Mas acontece de beleza, vamos adiante, né? Isso. E aí, eu queria citar também, para quem não sabe, a gente já trouxe bastante gente de escola pública aqui para falar sobre a pré-iniciação científica. Então, algo que você já não vai ver só na universidade. Você já está tendo um pouco da escola, né, da iniciação científica, no ensino médio. Isso é bacana, né? Como eles estão inserindo já isso, né, professora? Sim. Que a pessoa não chega naquele susto. Sim, na universidade. É bem importante. Né? A pré-iniciação, ela tem... É uma bolsa que você recebe para fazer uma pesquisa científica dentro da universidade, enquanto você ainda está no ensino médio. Verdade. Então, eu acho que algumas coisas que eu precisava falar, eu preciso falar ainda das entidades, e preciso falar uma coisa que eu não quero deixar passar, o PAPF, né? Que é esse auxílio de permanência. Então, a universidade hoje, quando você vem, você vai precisar deixar de trabalhar. Às vezes, a gente tem vários alunos agora, principalmente com as cotas, né, de ingresso para alunos da escola pública e tal. Então, tem esses problemas. Então, tem esse auxílio, como a Maju mencionou, que é um dos que ela usou, que é de moradia, né? Tem as bolsas, então tem essa coisa de auxílio na disciplina, tem uma bolsa de iniciação científica e tem uma coisa que a Lívia está fazendo agora, que é o trabalho, né? Lá na FEA, uma coisa que a gente faz muito, a gente usa muito os alunos como estagiários. Então, para alguma ausência, alguma falta de trabalhador, de um servidor público, a gente consegue contratar os estagiários. Então, é uma outra atividade interessante. Quer falar, Lívia? Eu já ia te perguntar mesmo. Se você já está participando de alguma coisa. Eu estou aqui usando o espaço da comunicadora, da dona do videocast. É que hoje você está me ajudando, né? Por favor, muito obrigada. Sim, eu comecei esse ano e tem várias oportunidades dentro da não só dentro da FEA, mas dentro da faculdade como um todo, de você fazer estágios. Então, dentro da faculdade, o que te ajuda ali na locomoção, né? E você, o estágio remunerado, e você ganha experiência, então, aí para o mercado, que o pessoal cobra, e pode ajudar os professores. Então, tem várias áreas lá dentro. Tem marketing, o administrativo mesmo, diversos departamentos e em outras faculdades também. Então, como a nossa área abrange tudo isso, você consegue trabalhar em outros departamentos, em outras faculdades. Então, é bem legal também, que é um outro projeto de extensão aí da faculdade. Se você for no Instagram da FEA, eu não lembro como é que é, mas o Instagram da FEA,
são os estagiários que estão fazendo, são os monitores que estão cuidando, eles sempre aparecem, vocês vão conhecer quem são esses alunos. E outro lugar interessante que também é tocado por alunos é o TEIAS, que é um espaço de inovação ali da FEA, né? É um espaço, né? É um espaço bem legal, dá para ficar lá, para estudar, para fazer. A ideia é desenvolvimento de projetos de inovação ali dentro, né? E são 2 alunos também que coordenam ali. Aliás, um deles agora acabou de ganhar uma dessas bolsas de intercâmbio, mas não de mérito, de empreendedorismo. Porque você tem a chance de fazer um projeto de empreendedorismo, ganha uma bolsa para desenvolver fora do Brasil. É muito interessante. Ele acabou de ganhar, o Gabriel acabou de receber essa bolsa. Então tem o TEIAS, você consegue seguir o TEIAS, eu não lembro o arroba certinho. Acho que é TEIAS USP o Instagram, né? E o Instagram da FEA também. Arroba FEA-RP USP, acabei de achar. Arroba FEA-RP TEIAS, eu já vou procurar aqui já. Que também. É o da FEA, e os meninos têm feito... TEIAS, RP, TEIAS. De sexta-feira, acho que eles fazem sempre uma news, e eles aparecem... É a mesma coisa, arroba TEIAS USP. E aí o arroba TEIAS USP, que também no Instagram. Que é o nosso hub de inovação, né? E além de tudo isso, né, tem mais coisa, que é uma característica, isso muito da FEA, que são as entidades estudantis. Elas estão se retomando agora de novo depois da pandemia, a gente estava falando sobre isso, mas a FEA tem mais de 12 entidades. Então tem a Júnior FEA, tem a Agrocare, que é a de agronegócio, tem a Nexus, que é voltada à gestão pública, tem o próprio centro acadêmico, que é o dos alunos mesmo, tem a Atlética, que é voltada à área de esportes, que mais tem? O CMF, que é o Clube de Mercado Financeiro. O CMF, que é o Clube do Mercado Financeiro, que tem uns projetos super interessantes. Aí lá vou eu falar do CMF, porque tem mais uma coisa que você precisa fazer a hora que você chega lá. A USP exige hoje que você faça atividades extensionistas. Você precisa cumprir uma determinada carga horária. Já falamos sobre isso aqui também, mas vale a pena falar de novo. Vale a pena. Você precisa cumprir uma certa carga horária de atividades na comunidade. E aí, as atividades que eu estou ajudando o pessoal do Clube do Mercado Financeiro a fazer são muito interessantes, porque eles estão indo, eu tenho um contato lá com o pessoal da Casa do Vovô, que é um lar para idosos, né? Sim. Eu sempre vou lá dar formação para os enfermeiros, para o pessoal técnico. E aí, eles pediram para mim se eu tinha algum contato para dar aula de educação financeira. Então, os meninos do Clube do Mercado Financeiro estão fazendo comigo projetos de extensão. Para ensinar os idosos a cuidarem do seu dinheiro. Então, tem isso. Os alunos vão lá e vão dar curso para os idosos a cuidarem do seu dinheiro e também para os trabalhadores. Entendi. Agora, então, a gente está com 2 cursos diferentes de extensão, de atividades de extensão, feitas por uma das entidades lá, que é o Clube do Mercado Financeiro. Tem o Núcleo de Empreendedores também. Tem o ITIN. Tem o ITIN, o ITIN que recebe intercambistas, e aí é a chance que você tem de fazer o que a gente chama de internacionalização em casa, que é um jeito de você ter contato com culturas estrangeiras dentro da sua própria casa. Não tem dinheiro para sair, ok, mas você consegue ter o contato com essas pessoas que vêm para cá ficar 6 meses, 1 ano, enfim. O que a gente percebe é que o aluno que chega na FEA ou em qualquer universidade que você vá, né, qualquer instituto que você vai estudar, tenha curiosidade. Porque, assim, você vai chegar lá, eu não estou sabendo disso, não sabe. Procura, é a comunicação, você vai no site, vai nos Instagram da vida e procure as coisas, né, porque pode acontecer de não cair no seu colo, né, então que a coisa não vai ficar ali te procurando, vai atrás de ver. E sempre uma coisa que a gente reforça, olhe os e-mails da USP. Olha os e-mails da USP. Gente, por favor, porque você está estudando aqui, então você tem que saber as coisas que estão acontecendo, né? A gente tem um informe USP aqui, que a gente tem um informe geral, aliás, que a gente manda de e-mail para todo mundo.
E tem o Informe USP também. Aí a gente fala, você viu? Ah, então. Não. E muitas oportunidades vão chegar Sim. pelo seu e-mail. E aí você vai falar que não viu. Isso. E eu vou ficar brava com você. Estágio, Obrigada, professor. Olha lá, estágio. Olha lá. Fala. Na FEI a gente tem, né, o departamento... É um departamento mesmo, né? É uma área de estágios. Agora tá mais no site mesmo da FEA, depois vocês vão falar, mas tem a parte que fala dos estágios que estão lá. Que o pessoal já manda pra lá pra você se inscrever, então tem como... Empresas que buscam. Empresas que buscam... Então, as empresas que conhecem lógico que a excelência atrás, né? da USP, elas vão lá oferecer o estágio. E aí você vai perder a oportunidade porque não viu seu e-mail USP. Tem na Cefeia também, né? Que é a Semana de Administração. Acho que ano passado foi a São Martim, ou esse ano? Ano passado, muitas empresas foram lá abrir processo seletivo lá dentro, mas não só isso, divulgar. Tivemos Ambev, São Martinho, várias que... É uma semana de palestras que você tem contato, troca, roda de conversa, então... Também é algo super interessante de participar, porque você vai ver pessoas que às vezes se formaram ali e estão dentro de empresas que você nem imagina, né? Então, e é aberto ao público, não é só... E isso é uma outra coisa interessante. Fica atento no site, né, no Instagram. Acho que é setembro, outubro, não lembro. Desse ano já está marcada, eu que não tô lembrada. Mas é aberto ao público, então você pode também, né? A USP, pelo menos, é uma universidade pública, você pode estar frequentando o nosso espaço, mesmo que você não esteja ali, né? Porque são muitos eventos que a gente faz. Então, mesmo que você não esteja matriculado, nos eventos você pode ir chegando e conhecendo. Tem muita coisa que você não pode deixar para lá e muita coisa que você tem que buscar. Presta atenção, hein? Mas a Júlia só conta pra mim, assim, você mantém vínculo ainda com a FRP, mesmo depois de formada? Ainda colhe esses frutos aí da rede toda? Como é que é? Com certeza, assim, eu ainda tenho colegas, né, que estão lá, colegas que formaram comigo, que eu tenho bastante contato. A gente pode desfrutar do espaço, então até não faz muito tempo que eu estive na FEA novamente, fui passar a tarde e trabalhar lá. E sempre a rede ali, né, de networking, que é muito grande, até por todas essas oportunidades, acabei conhecendo muita gente fora da sala de aula, vários professores que a gente acaba continuando o contato ali depois, vide essa oportunidade aqui hoje, né? Então, com certeza ainda tem um vínculo. Eu acho que é difícil cortar o cordão umbilical, né, se for parar pra pensar, assim, ainda mais no meu caso, que foi literalmente uma casa. Então, faz 6 meses que eu formei, mas ainda continua muito vivo ali. O que a gente percebe bastante desse bate-papo aqui com vocês é o acolhimento que tem na FEA, né? Então, vocês proporcionam já isso. Os alunos já chegam se integrando à FEA, né? Então, se sentem parte. Integrante é outra coisa. A gente tenta. Não, e consegue, tá dando porque resultado, né? Até interessante você ter falado isso, que eu lembro que quando... Eu ainda acho que eu estava fazendo bate-volta entre a minha cidade e a faculdade, mas eu já trabalhava com a Lu, e aí eu lembro que quando teve essa questão do intercâmbio entre escolher intercâmbio e carreira, eu conversei bastante com ela e da minha mãe falar, tipo, eu fico muito tranquila porque ela é quase uma segunda mãe para você lá em Ribeirão, né? E acabou que realmente isso se estendeu para depois. E realmente, assim, são questões que quando você chega na formatura, você vê os professores pensar, putz, né? É a última vez que eu vou ver, ainda mais alguns professores que a gente vê, acaba vendo quase todo semestre, então faz bastante diferença, assim. Eu acho que isso é uma coisa da FEA. Os professores são muito próximos dos alunos no geral, né? Os professores, em geral, conversam muito com os alunos, são muito receptivos, aceitam... Estão envolvidos nas entidades, por exemplo. É verdade, também. Os professores estão envolvidos nas entidades. As entidades, elas têm um professor meio que padrinho, né? Esquecemos de mencionar a Júnior FEA. Acho que você falou. Mas tem a Neuron também, que é interessante falar, que é da parte de dados, que eu acho que é um interesse crescente hoje em dia. Tem muitas, né? Tem. Como a Lu falou, nessa semana de recepção, todas elas se apresentam, então você consegue entender para onde você vai. E às vezes você não sei, você fala, não é isso, vou para outra. Então, você pode
andar um pouquinho em cada uma dentro da faculdade. E né? comer, porque tem comida. Olha, que detalhe importante. Tem as 2 semanas de apresentação, porque é uma primeira apresentação bem breve, né? Então nós somos esse grupo, fazemos isso. E depois cada uma se apresenta de uma forma mais extensa, tem os opens, então essa integração dessa primeira semana é tão importante quanto tudo, porque você vai conhecer seus veteranos, as pessoas que já estão ali, os professores, entender o que tem e o que não tem na faculdade. Então é bem... Essa coisa antiga, que o povo fala assim, primeira semana eu não vou nem aparecer, só vai ter coisa, balela pra eu ver. É ao contrário. Na FEA, principalmente, é ao contrário. Você né? tá lá nessa primeira semana, faz muita diferença. Tem que participar da recepção, tem que entender tudo que vai acontecer, não pode fugir na primeira semana, gente, é a base de tudo, né? Mas, professora Luciana, me conta uma coisa. Em relação a desafios, né? Porque é claro que os alunos vão sentir algumas coisas ali na entrada na universidade, né? Quais são os desafios mais comuns que eles sentem, assim, que eles enfrentam no curso? Como que a universidade até ajuda a superar tudo isso? Desafios. Eu acho que um desafio são as exatas, né, gente? Eu acho que tem esse desafio, a gente percebe isso como um desafio e a gente está tentando também cercar isso, fornecendo algum aluno que ajude, né? O aluno que tenha mais dificuldade, mais nas disciplinas de exatas, que são extremamente importantes, né? Muito necessária. A Malu falou dos dados. Hoje, lidar com dados é muita coisa, né? Então, saber estatística, enfim, né? É extremamente importante. Então, acho que esse é um desafio. Um outro desafio que a gente vê também é o desafio financeiro, né? Tem muita gente que precisa deixar de trabalhar para vir, e a universidade tem os apoios, às vezes os apoios não são suficientes, então a gente percebe algumas dificuldades ali que deixa a gente meio sem ter muito o que fazer, né? Mas a universidade tenta organizar isso sempre da melhor forma. Não sei, que mais de desafios, meninas? Não sei, já pergunto pra Lívia, então. O que você sentiu assim, de mais desafiador quando você entrou? Vamos partir para estudante. Eu acho que pensando no início, assim, é morar fora, né? Vir de uma outra cidade. E uma coisa que quando você entra, pelo menos ali na USP, que eu vi por mim, vi pelo meu irmão, é que a gente chega sem conhecer ninguém, né? Você olha assim e fala, não conheço ninguém, cadê meus amigos do colegial? Então... Só que todo mundo tá na mesma situação. Ninguém conhece ninguém. E aí você vai se juntando, você conhece gente de todos os lugares do Brasil, porque sim, vem gente de todos os lugares para fazer USP. E aí você vai entendendo que tá todo mundo junto. Todo mundo se ajuda, um passa mal, o outro vai acudir. E assim vai. E cada parte é um desafio novo. Todo semestre é um desafio, todo semestre a gente acha que vai surtar. E aí, olha que você vê... Conta pra mim isso aí um pouquinho. Na verdade, é tudo muito novo. Então, todo semestre é um professor novo, é uma matéria nova. Mas aí, a hora que você vê, você fala, sobrevivi, vamos pro próximo. E aí, você vê, você já tá acabando. Eu olhei, a gente tava até comentando sobre isso. Nós entramos ano passado, já estamos quase formando. Então, é isso, é viver não só a graduação, mas viver a faculdade também. Sim. Com essa rede de apoio. Acho que com essas coisas extracurriculares e você ter esse networking de se ajudar mesmo, porque tá todo mundo ali perdido. Tenha certeza, quando você entrar, você não vai ser a única pessoa perdida. Ô Maria Júlia, e existe alguma coisa que você teria feito diferente nessa graduação, olhando com mais experiência agora, assim, de fora? Apesar de você estar recente nessa vida, sim. mas... eu acho que uma coisa que eu percebo hoje teria sido me soltar, assim, um pouco mais e... levar com um pouco mais de leveza, porque, assim, não me arrependo de nada, né? Acho que eu fui falando aí que eu fiz muita coisa, basicamente quase zerei ali as oportunidades que a FEA dá, tanto em questão de aula quanto fora, porque até falando um pouco mais das aulas, eu tentava o máximo ser próxima, assim, dos professores, tanto que uma coisa que eu nunca esqueci foi um professor que uma vez falou, quando você me mandar e-mail, você não precisa se apresentar em todos os e-mails, porque eu já sei quem é você, de tanto que você me manda e-mail. Então, mas assim, realmente aproveitar o máximo possível, porque depois que a gente entra no mercado e meio que fica só o mercado de trabalho, que já é muita coisa,
você vive no automático ali, é o corre do dia a dia e você tem que sobreviver, literalmente. A gente já aprende um pouco, né, na faculdade, que é igual a Lívia comentou, também não era de Ribeirão, então você entra numa cidade nova, com pessoas novas, que você não tem a mínima ideia de como vão se portar e como você deve se portar, mas com o tempo você ainda acaba conseguindo ali ter uma amizade, construir a sua rede de apoio, e no mercado de trabalho é assim também, mas leva muito mais tempo e às vezes é muito mais restrito. Então, não existe, por exemplo, com o tempo você vai aprendendo ali, tal professor, ele age desse jeito. No início de cada matéria você tem o preview ali, né? A matéria é tal, a descrição dela é essa, tem a programação. E na vida real, entre aspas, né, digamos, não existe isso. Um dia você vai estar ali numa coisa, no outro vai estar resolvendo outro pepino, e aí tem um cliente, manda e-mail e não sei o quê. Então, eu acho que seria realmente, assim, teria aproveitado um pouco mais, sabe? Mesmo a parte de ir em festa em segunda-feira à noite e no outro não dia... vai na festa segunda-feira à noite. Vai sim, vai sim. Vai ou vai? Vai te agregar alguma coisa, talvez uma dor de cabeça no outro dia, mas no... Aí a professora que vai dar aula na terça-feira de manhã tá perdida, coitadinha, entendeu? Não, mas é o que a gente sempre falou, é a graduação e a faculdade. Você tem que viver os dois. Porque a faculdade vai te dar um network e vai te dar experiência para sua vida. A graduação vai te dar aquela base. Eu acho que, principalmente para quem vai ingressar, nas primeiras semanas tem um evento que chama Intrabichos. Então, são jogos que integram com outros cursos. Tem muita coisa em que tipo, você vai falar, nossa, eu tô até cansada, mas vale a pena você ir, porque você vai conversar. Você vai conversar com pessoas que já estão lá. Tem gente que vai até formado, volta lá para ir ver. Então, trocar esse contato e entender o que você tem ali também é bem importante. Olha lá, tá vendo como a gente conversando se entende? Eu aproveitar que a professora já tinha falado sobre empreendedorismo, perguntar se a USP e a FRP incentivam, né, o empreendedorismo, a criação de negócios próprios entre os alunos, ou não? Sim. A USP tem um grande incentivo, tem essa bolsa que eu estava mencionando, que é de empreendedorismo para fora do Brasil, né? E ali na FEA a gente tem esse espaço do TEIAS, que é bem um espaço de empreendedorismo mesmo. Tem muitos alunos nossos que criaram empresas, né? Empresas que saíram dali de alguma forma, né? E dá para ir também para a Supera, que é a incubadora, né? Então, que é ali do lado. Né? Tem os professores que são especialistas nisso, que com certeza vão te ajudar. Tem a entidade, o núcleo de empreendedores, né, que ajuda muito pessoas que estão fora da universidade, mas ajuda também os alunos ali, né? Então, acho que tem uma disciplina interessante que a Simone faz, né? Sim. E que os alunos criam um negócio. O trabalho da disciplina é, no final, os alunos terem que fazer um dia de empreendedor, né? E é bem interessante a hora que a gente vê os alunos ali fazendo essa experiência de empreendedorismo, sabe? Então, tem umas coisas bem diferentes que dá para fazer e sim, tem um estímulo ao empreendedorrismo também. Tipo, a Júlia já pensou alguma vez em empreender, de repente, participar? A Lívia. Júlia. A Lívia. Olhando pra Lívia, chamando de Júlia. Já viu isso, né, Maju? Tá tudo tranquilo, é Maria. Tá tudo certo. Eu pensei, mas assim, nunca fui atrás, mas como o professor falou, tem esses lugares. Dentro do TEIAS tem alguns eventos para você criar, simular uma startup que tem prêmios. Então, assim, é um espaço realmente que... Acho que quando eu entrei não estava tão sólido, mas agora isso está realmente ganhando muito espaço, porque as pessoas estão entrando muito com essa mentalidade de empreender, de fazer seu próprio negócio. Então, espaço tem, ideias também, então acho que é muito legal. E até os professores, né? Porque o que tem de disciplina que a gente faz um trabalho que é meio criar uma empresa, diferentes focos... Mas, tipo, pensa na parte de inovação. Uma empresa que vai ser inovadora de acordo com X critério. E esse é o trabalho que meio que norteia a sua nota na disciplina. Então, é quase impossível, eu diria, assim, você não sair com alguma noção tanto dos desafios quanto dos benefícios do empreendedorismo. Fica com aquela coisinha, né? Acho que eu posso fazer tal coisa e eu já tenho uma base, de repente vai dar certo. Exato. E tem apoio também, né? E de repente você encontra seu sócio.
Sim. Né? Lógico, parceiro lá dentro. Sim, tem muitas empresas que acabaram saindo dali. Os sócios são amigos da FEA. Tem uma até que... acho que é XVI Finance, uma coisa assim. Que o XVI era 16, é o número da turma. O nome da empresa é o número da turma. Que bacana. É muito bacana, é muito bacana. Uma empresa muito, muito sólida hoje. E agora é assessoria, acho que vocês não conhecem, né? É porque é finance, é a área de finanças mesmo, eles fazem assessoria para empresas. Eles estão muito sólidos. XVI, era 16. Que turma que é a sua? A minha é 19. Não, é a minha 29. 29. Uau! Tá vendo? Então, eu lembro por causa do nome da empresa, XVI. Quer dizer, eles estão juntos todos esses anos, né? E se conheceram ali. E hoje empregam ex-alunos da FEA. Porque aí tem isso, né? É um ecossistema. Então, muitos alunos da FEA empregam outros alunos da FEA porque sabem da qualidade do aluno que sai dali. Não vai esbanjar isso, né? Lógico que não. Vamos agregar todo mundo, né? Você falou um pouquinho do reconhecimento internacional da FEA, né? Mas fala um pouco mais sobre isso, né? Sobre os alunos que vão para lá, empresas fora do país. Acho que tem muita gente curiosa a esse respeito. A gente precisa se concentrar um pouco mais na área de internacionalização da FEA. A gente vai lidar um pouco mais com isso, mas assim, a gente tem vários intercâmbios já. Convênios de intercâmbio, né? A FEA tem vários convênios de intercâmbio com universidades fora do Brasil, convênios muito ativos que mandam os nossos alunos, então os nossos alunos vão e nós recebemos os alunos estrangeiros. Tem também um summer course, um curso de verão no nosso inverno, né? Porque é o curso do verão europeu. Então, ele acontece agora em julho, agosto. E também dá para os alunos brasileiros participarem. É que as disciplinas aí, nesse caso, são todas em inglês, né? Porque é para os alunos estrangeiros. Tem uma ideia de mostrar um pouco como é que é o ambiente de negócios no Brasil, né? E de conhecer um pouco o Brasil, né? Então, tem algumas coisas bem interessantes aí nessa oportunidade. Quer dizer, que tem em direção a saída e também dentro da própria FEA recepcionando quem vem de fora também. A gente recebe bastante alunos estrangeiros, principalmente da França, vem muitos franceses. Tem um outro programa, hoje tem uma aluna só, mas tem o programa PEC-G, que é da USP toda. Que é um programa do Ministério da Defesa, enfim, ele é um programa do governo federal, que a gente recebe numa cooperação sul-sul, alunos que sejam da África ou da América Latina para fazer a graduação toda no Brasil. Normalmente alunos falantes de língua portuguesa, mas a gente já teve aluno falante, o Peru, né? Ele era peruano, obviamente o apelido dele ficou sendo Peru, né? E aí hoje tem uma aluna, teve um aluno do Congo, hoje acho que é uma aluna da Guiné-Bissau. Então, é muito interessante de você tomar contato com uma cultura totalmente diferente da sua, né? E eu acho que isso é uma coisa que abre a cabeça. E, aliás, estar na universidade é tomar contato com o universo, e um universo de coisas bem diferentes das suas. É aquilo que a Lívia estava falando. Quando você chega totalmente perdido e tem gente do Brasil inteiro, né? Então, é um lugar onde você vai ter a oportunidade, a necessidade de abrir os seus horizontes e abrir a sua cabeça para entender que há outras culturas e outras formas de ver o mundo que são diferentes da sua. E isso acontece não só com os estrangeiros, claro, mas também com pessoas que vêm de longe. Tem muita gente que vem de regiões distantes do Nordeste para cá. Né, para fazer. Brasil. E é uma cultura bem diferente daquela do estado de São Paulo, né? E a gente precisa, isso é muito importante. Então, a ideia da universidade é justamente de abrir a sua cabeça culturalmente para entender que há outras formas de ver o mundo diferentes daquela com a qual você foi acostumado desde sempre. Eu acho que isso, para algumas pessoas, pode ser um choque, né? A gente precisa levar em consideração. Então, é importante que você venha com essa mentalidade, que há outras culturas,
possíveis, né? Eu achei que o PEC-G é coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Divisão de Temas Educacionais e pelo Ministério da Educação, em parceria com instituições de ensino superior de todo o país. Então, quer dizer, o aluno estrangeiro selecionado cursa gratuitamente a graduação aqui. Vem fazer a graduação toda. E é um programa muito interessante. Uau. Né? Como a gente aprende que não sabe não? E é por essa cooperação Sul-Sul mesmo. E é Sul-Sul, é da África e da América Latina. Que bacana. Ou seja, fronteiras abertas. Fronteiras abertas. Abra a cabeça, abre as fronteiras, é isso. Olivia, você tem vontade de fazer um intercâmbio, algum tipo de experiência internacional ainda durante o curso? Eu tenho e tô planejando, tô organizando. Conta aí, conta. Não tem muita organização ainda, mas sim tô planejando. Mas isso que a professora falou é muito legal, porque no meu primeiro ano a gente já teve experiência em ter aula, porque essas pessoas que vêm, os estrangeiros, têm aula com a gente. Então, no meu primeiro ano, eu tive aula com vários franceses. E aí é legal você ver cultura diferente. E talvez seja algo que você não imagina que você vai ter logo de primeira. Então, tanto ir quanto receber é legal para você ter essa troca de cultura mesmo. Olha lá. Fala da Manu, que acabou de voltar. Eu tenho amigas que estão, a Manu e a Clara, que acabaram de voltar. A Manu estava em Toulouse e a Clara estava em Barcelona. Então, a gente tem muito esse contato também com as pessoas que vão. Então, para quem pensa em fazer lá na frente, conversem também com pessoas que foram e que já tiveram experiências que vão poder te ajudar. Então, tem muitos amigos meus que foram. E aí você olha e fala, legal. Pode ser pra mim também. Pode ser pra mim também. Então, é uma coisa que eu penso, sim. Mas não tem o foco ainda, só tá ali analisando. Tô organizando, ando por trás. É justo, né, professora? É justo. Né? E aí, às vezes, você demora um pouco mais para finalizar o curso e tá tudo bem. Também. Né? O curso é de 5 anos, né? Você tem 2 anos e meio a mais para se formar. Então, você pode se formar em até 7 anos e meio. E aí, spoiler, se você pegar a presidência de alguma entidade, você ganha mais 1 ano aí para se formar. Então... spoiler, eu gostei o diretor, mesa... presidência, vice, secretaria, se você ganha mais 1 ano. Então, são poucas as pessoas que formam no período ideal. O pessoal realmente passa ali 6 meses, 1 ano que seja, para ter essas experiências. Para aproveitar essas experiências fora da sala de aula. Sim, né? E aí uma coisa, o curso é diurno e noturno. Tem um curso matutino e tem o curso de noite também. É importante a gente mencionar que tem muita gente que trabalha durante o dia e que vai fazer o curso de administração de noite. E ótimo. E é isso, tem que ir, né, gente? É isso aí. O importante é fazer. O importante é fazer. Então, assim, existe o curso noturno também. Ótimo. E como que a FERP acompanha os egressos, professora Luciana? Tem dados sobre as colocações profissionais, os alunos, apoios? A gente tem alguns dados. Eu precisava ter buscado esses dados, sim, mas mais ou menos. Temos alguns dados. Inclusive, a gente está fazendo uma pesquisa com os egressos. Espero que tenha chegado no seu e-mail, você tenha visto. A gente está fazendo uma pesquisa com os egressos para a gente entender, por exemplo, algumas mudanças que são necessárias no curso. Que coisa que você chegou lá no mercado e que você queria ter visto mais, e coisa que você fala, poxa, eu não precisava ter visto tanto disso, né? A gente está num momento de mudanças muito importantes no mundo. Inteligência artificial, como é que vai ser, né? Eu realmente não acho que a inteligência artificial vai roubar o trabalho de nenhum de vocês que fizerem o negócio certo, porque a inteligência artificial responde o beabá. Agora, a pessoa que vai além do beabá, essa daí não vai ser substituída, não. Então, assim, como que a gente vai poder incorporar essas novidades no curso? Então, a gente ouve muito os egressos, né? A gente acompanha por LinkedIn, a gente tem a rede dos Alumni USP. Então, quando você saiu da USP, perde o seu e-mail USP, mas ganha um e-mail Alumni USP, que acaba mantendo também essa proximidade com a gente, né? E tem muito aluno que volta para fazer os MBAs. Isso é uma outra coisa que talvez a gente precise mencionar. Uma coisa bem forte da FEA, né? Que são esses cursos de especialização, que a gente viabiliza aí uma especialização para os alunos, para quem está no mercado. Às vezes, para quem não teve oportunidade de fazer a graduação, mas que vem depois fazer uma pós-graduação com um MBA. Então, muitos alunos voltam também para isso. A gente chama muitos ex-alunos para palestrar.
Eles vêm muito da palestra, os alunos que gostam muito de ver e de conversar com esses alunos que já foram alunos nossos, né? Então, nas disciplinas mesmo, a gente chama os alunos que têm experiência naquilo que a gente está ali tratando, a gente chama ali para falar mesmo a partir de uma perspectiva de alguém que esteve naquele lugar e o que essa pessoa gostaria de estar ouvindo, né? E vocês têm sempre isso, né? Então, a gente tem sempre... Na Cefeia, a gente chama muito ex-aluno, né? A verdade, as entidades têm conselhos externos, né? Tem conselhos e, às vezes, tem palestras, pessoal que vem contar a trajetória, como a entidade foi importante, porque a entidade é realmente para você entender o funcionamento de uma empresa, vou botar entre aspas, na prática, assim, tem toda uma organização. Então, o pessoal que vem de fora e fala, tipo, foi importante para mim por isso, e aí você conversa com pessoas que, sei lá, formaram há muito tempo atrás que você nunca achou que fosse ter esse contato. Você já fez algum estágio, algum projeto, Lívia? Não. Eu tô fazendo estágio agora na FE, no departamento de administração. E aí eu fiz parte tanto da AgroCare, que é uma entidade voltada para o agronegócio, e fiz parte da Atlética da FE aqui. Fiz por bastante tempo. Tô lá até hoje, mas assim, fui dessas duas e agora faço estágio dentro da FE. Então... Tem alguma coisa que você aprendeu na prática, assim, que te fez enxergar melhor o conteúdo das aulas, por exemplo, ou não? Eu acho que a parte de finanças, assim, que você olha realmente sendo uma empresa e você tem que lidar ali com caixa negativa e corre, o que a gente faz, lança produto, vai atrás de patrocínio, gestão, realmente gerir pessoas ali, porque às vezes tem que mudar as pessoas de área. Então, é toda essa organização mesmo de uma empresa que você olha e você fala, tipo assim... O que eu ouvi muito foi, aqui vocês podem errar, não que numa empresa você não possa, mas talvez o seu erro seja um pouco mais sério, né? Poder não pode, né? Você não pode, mas assim... Mas ali você tá ali mesmo para aprender, né? O risco, Então, ali não, você pode errar, você pode conversar com pessoas que já fizeram aquilo, já passaram por aquele período e buscar soluções. Então, acho que essa experiência é realmente muito válida. Entendi. Maria Júlia, o que mais te surpreendeu, assim, no mercado de trabalho depois de formada, que, por exemplo, a graduação me preparou para isso? Eu acho que é realmente a parte da resiliência. Acho que, principalmente, olhando ali para a minha turma, né, o meu caso particularmente, eu entrei em 2020 na faculdade. Então, foram 2 anos de faculdade EAD, porque a gente, acho que nem chegou a parar, né? E se chegou, foi 2 dias, sim. Uma coisa assim, foi, sei lá, uma semana eu tava conhecendo a Morilas ali na turma e de repente eu conheci o espaço que ela usou pra gravar os vídeos e as cachorrinhas dela, e enfim. E conheceu minha casa, porque é isso que a gente fez durante a pandemia. Exato. Todo mundo de lá, diretamente do lar. E aí, por exemplo, eu não tinha nem um webcam, né? Eu tenho em casa aqueles computadores antigos, então é aquela coisa, você tem que se adaptar. Foi um evento fora, né, faculdade, que fez a gente se adaptar, mas que já mostrou também a força da USP, a força da FEA, porque realmente consegui me formar no período ali ideal, 5 anos certinho. E, inclusive, eu comecei a desenvolver o meu projeto de iniciação científica durante a pandemia, então toda a questão com orientador ali à distância e aplicar a pesquisa mesmo dentro do que podia. E depois todas as outras questões que você realmente vai aprendendo. Como a Lívia comentou, qualquer entidade que você entra tem muitos desafios de lidar com as pessoas, de se comunicar, você ter que apresentar trabalho oralmente, né, fazer uma apresentação ali para o resto da turma, lidar com o pessoal da turma também, com os professores, você vai descobrindo vários universos, porque cada pessoa é de um jeito. Eu fui uma das pessoas que fiz também o curso noturno, então era lidar com o pessoal chegando do trabalho, super cansado. Eu mesma, né, você ter que entender que você precisa prestar atenção ali mesmo, independente do quanto está cansado, você tem que ficar numa aula independente do tempo que ela vai durar. Então, eu acho que essa resiliência aqui é muito importante no mercado hoje, porque, por exemplo, eu passei 1 ano de trainee na empresa que eu tô, na auditoria, que é uma
uma carreira muito dinâmica, que exige você viajar muito, você lidar com pessoas que normalmente a auditoria começa com pessoas mais novas. Então, o meu chefe tinha 23 anos, o primeiro que eu peguei. Olha. Ali no cargo de sênior, né, e tudo mais. E aí é você virar a chave também, né? Que assim, a pessoa não é o meu colega de classe que tem 23 anos, é uma pessoa que já realmente chegou numa senioridade profissional com essa idade, que eu devo um respeito, que, enfim, eu vou ter uma relação profissional agora e que eu tenho que entender o que eu preciso fazer, e a gente teve treinamento e tudo mais, mas no dia a dia você fica, meu Deus, parece que eu acabei de entrar na faculdade, estou completamente perdido. E aí você vai aprendendo, a gente lida com empresas e clientes, então ter um jogo assim de cintura, né, e da resiliência mesmo, de você tem que aparecer todo dia, que você não pode mais faltar, então, né. Não pode ir na festa na segunda-feira à noite. Acabou, por isso que eu falei para aproveitar durante... Aproveita agora da graduação. Aproveita na graduação, o seu tanto de presença, aquela matéria que você pode faltar 4 vezes, que vai ter férias e essas coisas, porque... Depois tudo muda e você tem que ir ali, você tem que ir aprendendo e desenvolvendo, e principalmente pensando numa carreira longínqua, né, e que você vai ter sucesso, que você vai crescendo, a auditoria também, né, falando porque foi a minha experiência, é uma carreira muito acelerada. Então, a cada ano a gente tem a oportunidade de subir um cargo, de subir um passo. E, só que para isso, cara, você tem que realmente ali ir atrás, e não só nessa, né, mas qualquer... profissão que for seguir. Eu via muito pessoal, principalmente do mercado financeiro, chegando lá à noite de quase que um terno ali e tendo que aturar as aulas. Então, acho que isso é o principal, assim. Você passa por tudo, e experiências fora da sala de aula que agregam muito fora dentro, né? Várias, mesmo hoje eu seguindo numa área ali mais contabilidade, eu sinto que eu tive uma base boa para seguir com isso. Menina do céu, adorei. Sua fala foi perfeita. Não foi, professora? É? Por favor. Olha, mas antes de a gente encerrar, nada melhor do que a gente pedir conselhos. A gente adora conselho de quem já viveu, né? Ou está vivendo esse caminho. Então, vamos lá. Professora, que conselho você daria para quem ainda está em dúvida sobre fazer administração lá na USP de Ribeirão Preto, hein? Vem. É só isso, vem. O conselho é vem conhecer a gente. Porque eu acho que, assim, administração é um curso que tem muitas oportunidades, muitas opções. E vai ter alguma coisa que você pode gostar. E se você não gostar, você vai ter entrado na USP, você vai ter a chance de ir para um outro curso. Às vezes você pode fazer uma transferência interna, às vezes você pode prestar um outro vestibular. Mas vem, gente, vem. Tá na dúvida? Vem. Na dúvida, vem. É isso, sabe? Acho que vem lá, conhece a gente, manda um oi, tá? É isso. Estão abertos. Como Estamos sempre abertos, eu falo, a USP é aberta, pública e gratuita. Te espera, gente. Não é assim, aí tem um muro que eu não vou nunca ultrapassar. Vai lá. Ai, onde fica a fé? Já vamos falar o endereço tudo direitinho. Vamos contar tudo. Né? Então, calma. Lívia, e para quem está começando agora o curso, hein? O que você gostaria de ter ouvido lá no comecinho que você não ouviu e, de repente, agora você conta para eles, assim? Eu acho que eu vou falar do que eu ouvi mesmo, porque foi muito importante lá atrás, que foi as pessoas falarem para mim: aproveite a graduação e tudo que a FET oferece, a parte extracurricular, as aulas, os professores, mas também aproveite a faculdade. Vá nos jogos da USP, converse com as pessoas, fique na fé à tarde, esteja ali para você fazer o seu networking, porque é muito legal você conversar com as pessoas que já estão ali, já passaram por ali, e carregar isso pro resto da sua vida. E acho que uma coisa que eu não sei se a gente citou, mas para quem não conhece ou não tem dificuldade, a gente tem o cursinho social. Sim. Não sei se você participou. Sim. Mas o cursinho ele é para, acho que é cursinho Flávio USP. Isso. Acho que hoje em dia vai ser mais fácil de achar só por Flávio USP, mas enfim. Flávio USP. Que acho que você pode falar melhor. Vou procurar aqui já. Ele chama Flávio USP por homenagem a uma ex-aluna, se eu não me engano, que é a Flaviana. E é uma grande oportunidade, né, para conhecer um pouco mais da USP, porque existe a modalidade de aulas presenciais e online, já pensando, né, enfim, nas diferentes realidades dos alunos, todos que querem
seguir, né, com o ensino superior. E a gente propõe aulas e materiais, simulados, toda essa parte para te preparar para o vestibular. Acho que principalmente ali o Enem, FUVEST, mas, enfim, realmente ter essa base. É um cursinho, igual seria um pago, mas ele é popular, você faz um processo seletivo para entrar. Inclusive, eu já participei de entrevistas, né, com alunos e é realmente, assim, muito interessante e até muito inspirador você voltar para essa quase que cabeça, assim, de quem está entrando e poder facilitar a entrada dessas pessoas. Tem vários aprovados, se vocês pesquisarem lá no Instagram, dá para ver diferentes cursos, tanto da USP quanto fora. E o pessoal aproveita bastante, eles têm, eu não vou falar certinho porque já faz um tempo que eu saí, então não sei certinho qual o material que está sendo aplicado hoje, mas tem esse material disponível, tem os sábados de simulado que vocês podem fazer. Toda realmente uma estrutura ali de professores e professor de redação e correção e toda realmente a parte, um cursinho mesmo, para se desenvolver e até o pessoal que vai presencial tem já uma oportunidade de conhecer a faculdade, de fazer um networking ali com pessoas que estão na mesma situação. A gente, inclusive, olha, eu não saí da faculdade. Tá se incluindo, tá? Eles promovem uma feira de profissões, então também é uma oportunidade muito interessante. Esse, inclusive, é um fato interessante de um momento que eu vivi, porque eu fui participar, ajudar na feira de profissões virada de uma festa. Diga-se de passagem, mas enfim, sobrevivi o dia todo lá e é muito interessante. Essa que eu participei foi até na farmácia, porque junta com entidades, né, de que cursinhos de outras faculdades ali, é uma coisa, assim, enorme, vai gente de todos os cursos, coloca, assim, foi uma primeira vez que eu fui, né, que ainda mais na minha cidade não tem tantas essas coisas, então montava as mesinhas, o pessoal coloca, por exemplo, biologia, ou que seja algum ali da área, dessas áreas, mas assim, eles levam, né, alguma coisa que representa o curso, animais, enfim. E realmente tem esse momento, né, para o pessoal descobrir um pouco mais dos cursos, já é na USP, então você descobre um pouco mais da estrutura e é uma oportunidade muito boa mesmo. E falando fora da FEA, né, e levando para a USP, tem outros cursos que tem os cursinhos populares também, como o da medicina. Então, realmente é algo que faz muita diferença e uma boa oportunidade aí para quem está perdido e também se precisa se preparar, né, para o vestibular e tudo mais. Eu já achei aqui no Instagram, cursinho FlaviUSP, que é o cursinho social lá da FEA, FlaviUSP, é isso mesmo. Muito fácil de encontrar e tirar todas as suas dúvidas, como ela falou aí. Mas aí, agora, eu vou falar o seguinte... Para você ainda, Maria Júlia, você não acabou de falar ainda não. O que você diria para alguém, né, que está se decidindo ainda se administração é o caminho certo, hein? Conta lá, para aquela câmera ali, que é o pessoal que está interessado em saber a tua resposta. Eu acho que o primeiro passo é realmente buscar o máximo de informação possível, então seja indo em carreiras, em feiras de profissões, seja participando de possíveis viagens que às vezes a escola do ensino médio promove, né, para feira de profissão fora de outras faculdades, que eu sei que isso é algo que acontece, seja assistindo podcasts como esse, né, porque realmente você ter informações ali sobre o curso, conversar com pessoas que já fizeram, se for possível já conversar com pessoas que fizeram na faculdade que você pensa. E falando da administração, né, especificamente, é um curso muito amplo, é realmente o curso conhecido como sendo o curso de quem não sabe o que quer fazer. Mas eu acho que é nisso que está a mágica, assim, da administração, é você realmente poder se descobrir durante o curso e fazer tudo o que tem disponível, né? Eu não posso falar diferente, porque no meu caso, como eu comentei, eu passei por várias áreas até descobrir o que realmente dava certo. E é um curso que te abre muitas portas e que sempre tem uma porta aberta de trabalho. Então, independente da área que você vai, seja o marketing digital ou
Até, acho que a gente não comentou, mas eu tenho acompanhado pelo Instagram, que agora tem uma entidade de moda, né, na USP. É da USP. Voltada à parte ali do fashion business, então, né, assim, algo completamente possibilidades fora. infinitas. Exato. É realmente assim, pensar, se você tem vontade de descobrir mais sobre uma pessoa, você quer ser uma pessoa estratégica e tem a curiosidade ali de passar por várias áreas e de se formar como um profissional completo em várias áreas, é o curso para você. E legal saber que tem noturno, né? Eu também fiz noturno, eu acho que, gente, a gente não tem outro jeito, né? Tem que trabalhar o dia inteiro e estudar. Legal, tá tudo bem, você vai, faz o curso. E dá para aproveitar muita coisa. E tem um tempo a mais, se você precisar também, como já conversamos aqui. Olha, depois desse papo, sinceramente, hein? Deu para ver que a administração vai muito além do que a gente imagina, né? É um leque de opções, assim, infinito, quase que... Nossa, obrigado demais por vocês compartilharem tanta coisa, assim, com a gente, foi demais. Mas o Júnior já vai abrir aqui na tela, lógico, pra gente, o site da FRP. A gente já vai entrar agora, Júnior, para você clicar ali, por favor, em graduação. Clica em graduação, você tem a opção administração nos nossos cursos. Pode clicar lá ou... Aqui em cursos também, olha, aqui embaixo, em cursos tem também. Aí você, isso, administração, ótimo, que ela assumiu, né? E aí tem as informações todas sobre o curso. Se a professora quiser comentar alguma coisa sobre isso, fica à vontade. Então você vai conhecer a comissão de coordenação do curso, o projeto político, então aqui quem são, né, as pessoas, a gente discute o curso, o projeto político pedagógico, que é como, né, a gente organizou, lá a carga horária, como é que as coisas funcionam. Olha aqui embaixo que tem o matutino e o noturno. Não, pode voltar lá mesmo, ó, tá vendo? Matutino e noturno, para você ver as diferenças. O curso é basicamente semelhante, né? Pode ir lá de novo, que aí vai ter, ó, a estrutura curricular. Aí você sabe exatamente como é que é, tá vendo? Cada um deles. Cada um dos cursos, qual a estrutura curricular, quais as disciplinas que você vai cursar. Você consegue procurar também e entender o que é. O horário das aulas, então aí é para os alunos também serve, tá vendo? Lógico. O horário das aulas, o horário dos docentes, prova de reavaliação, porque você foi fazer a prova virado e aí depois ficou de reaval, né? A gente não ouviu isso, ouviu, Maria Júlia? Não. Aí tem regras, né, gente? A gente está falando de uma universidade bastante burocrática, que tem uma série de regras para serem seguidas, então, né? Cliquem, não vai valer a pena. Quando você depois, eu acho que essa é mais para a hora que você já estiver lá dentro, tá vendo? Aluno especial, alteração de frequência. Então, essas são coisas que vão acontecendo durante a sua graduação, que você precisa, elas vão estar aí, né? Regime disciplinar, código de ética, tá vendo? Uma série de informações aí mais burocráticas. Contagem e controle de créditos, o pessoal quando está chegando no final do curso quer ver aquela grade toda verdinha do Júpiter. Então, tá vendo que tem um monte de coisa em vermelho, que é para você prestar atenção, coisas que você precisa fazer. A gente tem visto alguns alunos que acabam jubilando porque bobearam. Então, gente, não bobeia, não é necessário, né? A iniciação científica, e você pode ver isso também dentro, tá vendo, da pesquisa. Então, aí vai lá para a página da pesquisa. Então, aqui é toda a parte de pesquisa da FEA, os grupos, o escritório de apoio. Então, tem uma série de informações aqui, especificamente da área de pesquisa. E aí, depois, acho que o TCC, que era o próximo, olha lá, as regras do trabalho de conclusão do curso. E aí, tá vendo? Todas as regras que você precisa saber pro seu TCC, que vai ser lá no final do seu curso. E vai falar com ela. Fala com a coordenação, eu sou a vice. A coordenadora acabou de mudar, ainda tá a professora Perla aí, mas acabou de ser eleito o professor Alexandre.
Então, e a secretaria. Tem a secretaria, telefone, e aí você vai, se você liga, você vai falar lá com a Lívia, que ela está trabalhando lá. Então, ali você vê estágios, né, o mural que tem informações gerais. E aí, explora o site da FEA, que além do curso de administração, a gente tem o curso de economia, tem lá na abertura a gente viu. Depois tem os outros de economia, ciências contábeis, enfim. Aqui, então, você tem a parte de notícias, né? Coisas que acontecem lá. Externos, e assim, participe dos nossos eventos, né? Tem muita coisa que a gente faz sempre e todos os eventos são abertos, né? E onde fica? Na Avenida Bandeirantes, 3.900, Monte Alegre é o bairro, mas tem gente que adora ir pela Avenida do Café. Isso. Vai até o final da Avenida do Café, que você vai terminar na USP, não é? Isso. Também é uma bela entrada, eu acho que eu iria por essa. O campus da USP de Ribeirão, ele é bem grande, são 8 unidades, Olha que eu demorei pra me encontrar lá, gente, eu fiquei lá 12 anos, né? Ele é muito bonito, e ali lá na FEA, acho que uma coisa, né, dos aspectos físicos que a gente tem um laguinho com carpas, né, que é gostoso, acho que é um espaço... que é um espaço tem legal. o TES, que é um outro espaço legal, tem várias salas de estudo, que isso é um espaço interessante para os alunos, né? Elas são 24 horas. São salas de estudo 24 horas, que você pode levar suas coisas e estudar lá. Tem o pro-aluno, ar-condicionado. Ribeirão Preto é importante, né? Mencionar. Ribeirão Preto, gente, é extremamente. Tem um anfiteatro muito bonito, muito bom. Verdade. E, enfim, tem... A biblioteca também. A biblioteca do campo é central, né? Não é? Fica do lado. Eu lembro que eu fui cantar lá quando eu fazia parte do coral. Foi. A gente foi cantar lá na Num dos eventos, é isso. Foi isso. Mas assim, estamos lá de portas abertas, esperando por vocês. E quem ligar vai falar com quem? Vai falar com a Lívia. Se ligar lá no departamento de administração, vai falar com a Lívia. Mas, assim, conhece a gente online, acho que tem bastante informação, né, para conhecer a gente. Pode mandar alô, que todas as entidades que a gente mencionou aqui, o Centro Acadêmico, enfim, acho que todo mundo vai receber vocês de braços abertos e muito bem. A mostra foi ótima. Então, com certeza, você vai ser muito bem abraçado, acariciado quando for lá. Não é? Vai ser um carinho. Vai ser um carinho. Foi demais, gente. Assim, conhecer vocês duas, né? Receber a professora Luciana aqui, nem me fale, né? Porque é uma conversa que abre, né, a cabeça das pessoas. Então, a gente precisa disso. A professora doutora Luciana Romano Morilas, muito obrigada. A aluna Lívia, muito obrigada também, por favor. E a Maria Júlia, sensacional, adorei essa conversa super rica que a gente teve, né, sobre esse curso de administração da FRP, que muita gente não tinha noção do que se tratava, que é a Faculdade de Economia, vou traduzir o nome inteiro, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Então, muito obrigada a cada um de vocês que esteve com a gente, valeu mesmo, foi bacana. Mesmo com a locutora hoje, né, com a apresentadora rouca, tá tudo bem, pode acontecer, tá vendo como pode acontecer? E a gente toca adiante. Então, a gente está aí, dentro e fora da tela, acompanhando esse bate-papo aí, cheio de histórias, experiências, dicas, que com certeza vão ajudar quem está pensando em entrar na universidade, é ou não é? E aqui no Sabidão, nosso propósito é justamente esse, ajudar você a crescer, a se conhecer melhor, a encontrar o caminho que faz sentido para a sua vida acadêmica e profissional, né? Porque não é só aquilo, alguém me falou, alguém me indicou, aí meu pai quer que eu faça isso, de repente. Gente, a gente tem que encontrar o nosso caminho, então é isso aí. Não se esqueça também de se inscrever no canal, nossas convidadas, claro que elas vão se inscrever também, vão seguir lá no Instagram também, no TikTok. Mas se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, é importante para você não perder nenhum episódio novo e também compartilhar o conteúdo com seus amigos, né? Que também querem saber mais sobre a USP e suas oportunidades. Fique ligado nos nossos cortes, dos melhores momentos e das novidades, né? Que a gente sempre prepara com muito carinho para você lá nas redes sociais, @podcastsabidão, tanto no Instagram quanto no TikTok. E claro que a gente tem que falar que o Podcast Sabidão é uma produção do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que integra a STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP. E tem o apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos, do qual eu faço parte também, e das assessorias de comunicação do campus. Eu já estou ansiosa para
para te encontrar na próxima edição. Espero que você também, né? Então, até lá, fiquem bem e vamos continuar juntos descobrindo esse universo da USP. Até o próximo.